revisão, cara, revisão. Eu estou aqui morrendo de vergonha, mas isso é importante para que você alcance o meu e o seu objetivo. E qual que é o nosso objetivo? Entrar na universidade. É isso mesmo. E para isso, cara, na geografia você precisa o quê? Aprender geografia física. Cara. É chato, eu sei que é, mas é facinho, cara. Geografia física é o que mais cai no Enem. E para entender geografia física, nós precisamos retornar e voltar assim, ó, lá no começo. Falei 2 vezes, mas sem problema. Voltar lá no começo. E no comecinho, o que nós temos? Tabela do tempo geológico. Lá na tabela do tempo geológico, você já visualizou no material prévio, cara, você visualizou que nós temos período lá pré-cambriano, paleozoico e mesozoico e cenozoico. Uma estrutura muito antiga, uma antiga que seria o paleozoico, uma intermediária que nós chamamos de mesozoico e a recente que nós chamamos de cenozoico. A partir dessa compreensão, eu e você podemos estudar o quê? A estrutura interna da Terra. Como é que funciona a estrutura interna da Terra? Eu e você temos consciência do que está na superfície. Lógico. Você mora na superfície que você realiza suas atividades, planta, colhe, constrói casa, constrói avenidas. Nós temos muitas informações com relação à superfície da Terra, mas a pergunta que me vem na cabeça é: o que acontece no interior da Terra? Eu fiz um recortezinho aqui, ó, vou até apagar, como se eu tirasse um pedacinho de uma pizza da Terra. E aí ampliei para você e eu termos uma noção do que nós vamos encontrar. A Terra é dividida por camadas. Aqui eu tenho um monte de subdivisões, mas a divisão clássica é em 3 camadas: crosta, manto e núcleo. Repete aí: crosta, manto e núcleo. Simples assim, cara. Quando eu olho para a estrutura da Terra, onde que eu tenho maior informação? Na crosta. É onde eu e você vivemos. Na crosta nós temos todas as nossas relações humanas, nossas relações sociais, nossas relações rurais, urbanas. A crosta é a camada mais fina da Terra, mais fina. E você já sabe, é uma camada sólida. O que eu encontro na crosta, cara? A crosta vai ser dividida em 2 elementos, em 2 partes. Eu tenho crosta continental e crosta oceânica. Crosta continental e oceânica. A continental, eu tenho menor densidade, é uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês. Essas camadazinhas, elas são organizadas pela densidade. Lembra o que é densidade? De uma forma bem simplista, é peso. É peso dos elementos. O que tem de elemento mais pesado vai ficar no fundo. O que eu tenho de elemento mais leve vai estar onde? Na superfície. Agora ficou facinho, cara. O que você vê na superfície? A crosta continental ou a crosta oceânica? O relevo continental ou o relevo oceânico? Óbvio, né? Continental. Se é continental, então eu posso afirmar que ela tem uma densidade menor, é mais leve. É isso mesmo. Professor, por que a densidade é mais leve? Saca só, nós chamamos a crosta continental de cial. Cial são os elementos predominantes nessa superfície. Seria silício e alumínio. Então, na crosta continental só tem silício e alumínio? Não, meu querido. Silício e alumínio são os materiais predominantes. Já a crosta oceânica, eu tenho silício e magnésio, por isso nós vamos chamar aqui de cima. Talvez você está pensando, professor, mas essa não é a inicial dos elementos? Não é a inicial dos elementos, parece, mas não é. Por quê? Na tabela periódica você sabe que magnésio é Mg, mas aqui nós vamos utilizar Ma, cima e cial. Eu costumo falar para minha cabeça assim, ó, porque eu tenho dificuldade de gravar as coisas. Eu costumo deixar assim, ó, o que está em cima fica embaixo e o que está embaixo fica em cima. Que loucura é essa, Cristiano? Dá uma olhadazinha. Cima é a camada inferior, é a crosta oceânica, ela é mais densa, está embaixo. Já cial é a camada superior, é a continental, ela está em cima. Abaixo da crosta eu tenho o manto, igual eu falo para você da estenosfera, mas eu tenho o manto, tanto o manto superior quanto o manto inferior. Professor, o que compõe esse manto? O manto ele é composto por estrutura magmática, e por ser composto por estrutura magmática, você vai ter muito magnésio, e esse manto aqui ele é interessante, porque existe uma divisão entre manto superior e manto inferior, e essa divisão tem um motivo.
O manto superior, ele está consolidado, mais ou menos consolidado, ou seja, ele é sólido, com algumas fissuras, mesmo que a temperatura é um pouco elevada. Já o manto inferior, ele está no estado pastoso. Manto superior, sólido. Manto inferior, pastoso. Quando eu saio do manto, eu chego no núcleo. O núcleo também tem uma subdivisão, eu vou ter núcleo externo, núcleo interno. Ou seja, eu tenho a nífe. Professor, o que seria a nífe? Os elementos básicos que compõem o núcleo da Terra: ferro e níquel. Ferro e níquel, níquel e ferro. Dois metais pesados. Agora olha que massa, cara. No núcleo externo, eu tenho o quê? Um elemento líquido em virtude da altíssima temperatura. Meus queridos, para você ter uma noção, o manto passa de 2000 graus Celsius de temperatura. Já o núcleo interno, por exemplo, ele chega a ter uma temperatura de 6.000 graus Celsius. Seria a mesma temperatura da superfície do Sol, então é muito quente. Sobre alta temperatura ou sobre altíssima temperatura, qualquer elemento, ele vai fazer o que? Ele vai mudar de estado. Ele vai estar em estado líquido. E é isso que acontece com o núcleo externo. O núcleo externo está em estado líquido em virtude da altíssima temperatura. Porém, o núcleo interno não. O núcleo interno é sólido, é maciço, composto por metais pesados, ferro e níquel, em seu estado sólido. A pergunta me vem na hora: professor, se você acabou de afirmar que é quase 6.000 graus Celsius, e sobre essa temperatura qualquer material vai mudar de estado, por que o núcleo interno ele é sólido? Olha para mim. Por causa da pressão atmosférica. A pressão é muito intensa. Entende o que é pressão? Entende não? Pensa comigo, olha para minha cabeça aqui. Meu cabelo, tá da hora, né, cara? Olha para minha cabeça. Imagine que a minha cabeça é o núcleo. E eu estou recebendo aqui, ó, uma pressão de todos os lados com a mesma intensidade. Se eu recebo uma pressão intensa de todos os lados, a minha cabeça vai ter espaço para mudar de estado. Ela vai ter espaço. Eu vou achatar aqui, achatar ali, de todos os lados, ela não vai ter espaço. Ela vai estar comprimida. Sem espaço, a molécula não consegue o quê? Se mover. E se ela não se move, não muda de estado. É exatamente isso que acontece. Toda essa estrutura pressionando o núcleo, toda essa estrutura exercendo pressão sobre o núcleo, ele não tem condição de mudar de estado. E é por isso que o núcleo interno, ele é sólido. Difícil isso, cara? Facinho, né? O que você tem que gravar? 3 camadazinhas, crosta, manto e núcleo. Cada camada é subdividida: crosta continental, crosta oceânica, manto superior, manto inferior, núcleo interno, núcleo externo. Dúvida alguma? Se tiver, depois é só mandar uma mensagem para mim. Vamos agora para outra partezinha, que seria as rochas e os minerais. Então saca só, meninos, dá uma olhadazinha no quadro. Quando eu falo de rochas e minerais eu costumo dizer que é o conteúdo mais simples da geografia. E sabe o que é melhor? Quase toda a prova cai isso aqui. Bisuzinho do Enem, cara, é mais fácil que você sabe, muito mais fácil. Você que é meu aluno sabe o que eu quis dizer, né, cara? Então vem pra cá. Rochas e minerais. Por que eu ponho rochas e minerais? Primeiro eu preciso entender o que são minerais. Não da forma complexa, não, mas de forma simples. Minerais são composto químico inorgânico. Mineral é composto químico inorgânico. É óbvio que tem valor, muito valor, cara. Você tem minerais extremamente valiosos. Agora, quando eu falo de rocha seria a junção, o composto de minerais, seria um ou mais minerais agrupados. Quando eu tenho isso agrupados, eu dou o nome de rochas. Certo? Rochas, num sentido mais amplo e simples, seria o conjunto dos minerais, essas rochas do mundo inteiro, cara, em qualquer parte do mundo. Elas estão divididas em 3 grupos, só 3 grupos. Percebe que a geografia tem uma lógica de 3? Uma lógica de 3 camadas, 3 grupos de rocha. Quais são esses grupos de rochas?
Primeiro, eu tenho rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. Professor, rocha magmática me lembra magma. Tá certinho, cara? Rocha magmática é uma rocha primária. Como que ela se origina? A partir do resfriamento do magma. Pronto. Como é que ela se origina? A partir do resfriamento do magma. Mas aí vem o questionamento. Como que esse magma resfria? Como que esse magma resfria? Ele tem duas formas de resfriar. Ele pode resfriar no interior da crosta ou na superfície da crosta. Professor, como assim? Olha para cá. Olha um desenhozinho simples. Vamos imaginar que essa estrutura aqui é a crosta, certo? Estruturazinha a crosta. Embaixo da crosta eu tenho o magma. Esse magma está exercendo pressão na crosta. Se ele encontrar uma fissura, se ele encontrar um elemento qualquer, cara, uma fissurinha, um buraquinho, o que o magma vai fazer sobre a alta pressão? É isso mesmo. Ele vai entrar, ó. Ele vai submergir. Se ele encontrar essa estrutura, essa fissura até a superfície, eu tenho um derramamento vulcânico na superfície. O magma vai ser derramado. Se ele não encontrar, ele vai ficar retido em espaços vazios, porque a crosta ela tem fissuras, ela tem acomodação de camada, e esse magma pode ficar ali dentro, no interior da crosta. Funciona na mesma lógica quando você vai dormir, cara. Quando você vai dormir, você usa um cobertor, o cobertor retém a temperatura. Logo, se você não usa cobertor, você perde calor com mais facilidade. Agora olha para cá, olha para cá. Rochas magmáticas intrusivas são rochas magmáticas que resfriam no interior da crosta. Então esse resfriamento ele é lento, ele vai ocorrendo de forma bem devagar. Se esse resfriamento é lento, as moléculas, os cristais minerais, eles têm um momento, eles conseguem se mover com facilidade. Quando resfria, eu vou conseguir observar essa rocha a olho nu. Eu vou ver esses cristais minerais fragmentados a olho nu. Exemplo, sabe a pia da sua casa? Granito. A pia da sua casa, se ela é preta, se ela é cinza, ela não tem um monte de pedrinhas, parece que foi um monte de pedrinhas agrupadas e depois lixada? É isso mesmo. Esse é o quê? O granito. Agora, se esse resfriamento acontece no interior, dentro da crosta, no interior da crosta, a temperatura vai ser lenta, nós já falamos isso. Agora, se isso acontece na superfície da crosta, com um derramamento vulcânico, a perca de calor é rápida. E se a perca de calor é rápida, não dá tempo das moléculas, dos cristais minerais se movimentar, eles resfriam uma vez. Então, a olho nu, eu não consigo ver com facilidade a separação dos minerais. Exemplo, basalto. Como que eu chamo esse tipo de rocha? Rochas magmáticas extrusivas. Extrusivos, é só você lembrar aqui, ó, externa, interna, Quando esse resfriamento é externo, eu chamo de extrusivas, ou rochas magmáticas vulcânicas. Exemplo, basalto. Daquela mesma forminha que você viu lá no seu material didático. Agora vem para cá. Isso eu vou chamar de rochas primárias. Por que primária? Porque ela se origina a partir do resfriamento do magma. Já as rochas sedimentares e metamórficas são rochas secundárias. A sua origem está ligada a um processo de uma rocha pré-existente. No caso da rocha sedimentar, a rocha sedimentar ela é formada por um composto, por um agregado de outras rochas que entraram no estado de decomposição, que nas rochas chamamos de intemperismo e erosão. Esse material ele é transportado, depositado na superfície mais baixa, dando origem a um novo grupo de rocha, quando esses sedimentos são sedimentados. Esse tipo de rocha nós chamamos de rochas sedimentares. Rochas sedimentares. O exemplo mais clássico dessa rocha sedimentar, o arenito. Tem outros elementos de ordem biológica, de ordem química, porém o arenito é o que mais aparece nas provas. Professor, tem diferença de uma rocha magmática para uma sedimentar? Tem. A rocha sedimentar tem menor grau de dureza. E quando eu olho uma rocha sedimentar, eu percebo como se fosse algumas pequenas camadas, sabe? Algumas pequenas camadas. Então você consegue visualmente saber se é uma rocha sedimentar.
Já uma rocha metamórfica, olha o nome, metamórfica, não lembra metamorfose? Metamorfose não é transformação, não é isso? Uma rocha metamórfica é quando uma rocha magmática ou sedimentar, ou até mesmo a metamórfica, passa por um processo chamado de metamorfismo. Que diabo é isso? Que coisa é essa de metamorfismo? Metamorfismo é quando a rocha é submetida a temperatura e ou alta pressão. Quando ela é submetida a alta temperatura ou a grande pressão ou aos dois elementos juntos, ela vai mudar a sua estrutura. Mudando a sua estrutura, dá origem a um novo grupo de rocha chamada de metamórfica. O exemplo mais clássico e burguês é mármore. Professor, visualmente, tem como eu visualizar uma rocha metamórfica? Sim, cara. As rochas metamórficas é como se fosse um plástico que derreteu, você derrama ele assim, ó, e quando seca você vai perceber algumas ondulações. É só visualmente, só um exemplo. Então é muito fácil você perceber esse tipo de rocha, porque ela vai ter como se fosse algumas rajadas, bem uniforme. Uma rocha mais difícil de ser encontrada, e por isso eu vou ter um maior valor agregado a ela. Cara, depois que você entende os três grupos de rocha, você precisa compreender só que elas trabalham numa dinâmica dialética. Ou seja, uma rocha vai dando origem à outra num processo contínuo ao longo do tempo geológico. E para isso, nós temos o ciclo das rochas, que você vai ver agora. Saca só o ciclo das rochas. Foca nisso aqui, cara. Agora é aquele momento que você tira um printzinho, porque isso aqui é o que costuma cair nas questões. Como é que funcionam as questões? As questões colocam o ciclo das rochas, tiram um desses elementos e perguntam o que está acontecendo de A para B, de B para C, e você tem que lembrar dessas palhaçadazinhas aqui. Mas é muito simples, cara. É simples demais. Deixei uma legendazinha para você. Quantos grupos de rocha que eu tenho? Saca só. Magmática, certo? Rocha primária. Sedimentar e metamórfica. Uma rocha magmática, ela pode dar origem a uma rocha metamórfica? Óbvio. Como que ela dá origem? Uma rocha magmática, se ela sofrer pressão ou temperatura, ela sofre um processo chamado de metamorfismo. Professor, o que é o metamorfismo? Metamorfismo é temperatura e ou pressão. Repete, temperatura e ou pressão. Processo de metamorfismo. Mudou a estrutura da rocha, deu origem a uma rocha metamórfica. Essa rocha metamórfica, ela pode, em virtude do tempo, estar na superfície. Estando na superfície, ela vai sofrer com o desgaste do tempo. Chuva, vento, sol e por aí vai. A própria ação antrópica desgastou essa rocha. Essa rocha perdeu sedimentos. Esses sedimentos, por meio do intemperismo, eles são transportados. Esses sedimentos são sedimentados, depositados em algum lugar, vai dar origem a rochas sedimentares. Olha o nomezinho bonito. Esse processo que inclui intemperismo, transporte e sedimentação, eu vou chamar de diagênesis. Diagênesis. O que é a diagênesis? Quando uma rocha qualquer sofre com intemperismo, perde sedimentos, esses sedimentos são transportados e eles são depositados. A deposição ou sedimentação dá origem a uma rocha sedimentar. Mas olha que massa, é um ciclo, cara, é dialético. Uma rocha sedimentar, se ela for submetida a alta temperatura e ou pressão, ela vai sofrer o processo de metamorfismo e dar origem a uma rocha metamórfica. Isso num ciclo contínuo. A pergunta que eu faço é: uma rocha secundária pode dar origem a uma rocha primária? Cara, tudo tem origem onde? Não é no resfriamento, naquela estrutura interna da Terra? Não é assim? Então, é possível. Quando? Quando essa rocha, em virtude das dinâmicas, não é tão simples, mas em virtude das dinâmicas, ela tem um encontro novamente com o magma. Esse processo nós vamos chamar de fusão. A fusão vai fazer uma rocha metamórfica voltar a ser magma. Voltando a ser magma, ela pode resfriar. Resfriando, ela dá origem a o quê? Uma rocha magmática, certo? Uma rocha sedimentar. Voltou a ter encontro com o magma, ela vai sofrer o processo de fusão. Sofrendo o processo de fusão,
ela pode submergir para a crosta. Submergir para a crosta, ela vai perder temperatura. Isso pode acontecer na superfície. Se acontece na superfície, rochas magmáticas, intrusiva ou extrusiva? Extrusivas, superfície, ou rochas vulcânicas. Se é no interior da crosta, maninho, aí é intrusiva, certo? Intrusiva ou plutônicas. Independente de como ela é resfriada, vai dar origem a uma rocha magmática e o ciclo é contínuo. E aí ficou muito fácil. Que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Beijão!